Seja muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar hoje sobre uma nuance a respeito do versículo, o qual faria a leitura 2 do capítulo 6 de Apocalipse. Vale lembrar que o livro de Apocalipse não é mistério. Como diz, é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Dito isto, farei a leitura quando nos diz o seguinte: quando olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. Note que tem um cavalo branco, tem um arco, diz o texto ainda, além do arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, que a partir do texto grego, nós temos uma informação preciosa que faz toda a diferença para a devida compreensão. Vamos por parte. Quando a gente analisa a questão da numerologia, da simbologia, etc e tal, principalmente no livro de Apocalipse, vamos observar que o branco vai designar vitória. E o cavalo branco é vitória militar. Porque diz: olhei e eis um cavalo branco. A vitória é militar. Note que diz, além do cavalo branco, do cavaleiro, porque menciona na sequência, e o que estava montado, isto é, o cavaleiro, que estava montado no cavalo branco, tinha o quê? Tinha um arco. É isto que o texto diz. A pergunta é a seguinte: Cristo estava armado com um arco? Quando a gente se reporta aos capítulos anteriores, vamos observar que Cristo foi apresentado com uma espada de dos gumes em sua boca, que é a palavra de Deus. Mas não diz o livro de Apocalipse que Cristo, o príncipe da paz, estava com o arco. A gente precisa bater nessa tecla porque algumas pessoas, estudiosos, pessoas tementes a Deus, pessoas sinceras, que vão jurar de pé juntos de que o cavaleiro que estava montado no cavalo branco era Cristo Jesus. Mas acontece que se a gente prosseguir, diz que foi lhe dada uma coroa. E as pessoas podem fazer coro. Eu só? Não te disse? Não te disse? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, numa alusão a Jesus. Mas acontece que a palavrinha para coroa aqui, conforme nós vamos ver, é Stephanos. E você pode perguntar, o que tem a ver uma coisa com outra? O que tem isso a ver? Ora, no texto grego, do koiné, nós temos duas palavras para coroa. Uma delas vai indicar o poder real, a realeza, ou seja, a coroa que é de fato um dos reis, conforme vai ser empregado em outros textos dentro do livro de Apocalipse, mas não aqui. Agora, qual é a ideia de Stephanos, conforme está no texto? Bom, não é um galardão, não é, digo, uma coroa da nobreza ou da realeza. Stephanos se refere àquela coroa, àquele galardão dado ao vencedor nos jogos, aqueles jogos atléticos, ou era dado também aos generais, dentro daquele contexto militar. Logo, não era Stephanos, não era símbolo do poder real, como que aqui estivesse
indicando ou apontando para a pessoa de Cristo Jesus. Pelo contrário, temos semelhança em relação ao fato de que tem um, tem um cavalo branco, e que branco, como eu já disse, indica vitória, mas Jesus nunca é descrito como aquele que tem um arco na mão, e a coroa de Jesus não é Stéphanos, já vem de diadema, que indica aquela coroa de realeza, mas não nesse texto. Ah, mas saiu vencendo e para vencer. É verdade. Cristo saiu vencendo e para vencer. Porém, o veículo de conquista era diferente e as consequências eram grandemente contrastantes. Observar que, se ler do versículo 1 em diante, vai haver uma sequência de coisas ruins, morticínio, vai ter ainda fome, morte, e nenhuma dessas sequências tem a ver com a proclamação do evangelho realizado por Cristo Jesus. Logo, embora tenha alguns elementos que podem ser descritos ou atribuídos a Jesus, mas nem todos os elementos. E o que vai ser, para mim, determinante é justamente o primeiro, o fato de ele ter um arco na mão. Chama a minha atenção. Que negócio é esse? O príncipe da paz está com um arco na mão. Não é o modus operandi de Jesus. E o segundo, que é mais enfático, a partir do grego, da forma que foi aqui destacada, Stéphanos, é uma coroa, mas não é uma coroa da realeza, da nobreza, do poder real, senão uma coroa dada ao vencedor, como eu disse, de jogos atléticos, né, de atletismo, ou aos generais militares. Logo, aqui, o texto, sem sombra de dúvida, não remete à pessoa de Cristo Jesus. Vou fazer a leitura agora de um comentário que eu achei excelente. Vou apresentar para você, comentário bíblico Vida Nova. Quando lida com o texto de Apocalipse, ele vai dizer o seguinte em relação ao versículo 1 e 2. Farei o versículo 1, a leitura, para que você tenha uma ideia. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Seguido do verso 2 que já foi lido. Mas na página dos 1147 diz assim: a ordem vem é dirigida ao cavaleiro que aparece na abertura do selo. O mesmo é fato nos versículos 3, 5 e 7. Muitos intérpretes consideram Cristo o cavaleiro vencedor e associam o trecho à visão do Senhor que está voltando, conforme capítulo 19, 11 e 12. O único elemento em comum das duas figuras, contudo, é o cavalo branco, um símbolo de vitória. Outros defendem que o cavaleiro representa o triunfo do evangelho e citam Marcos, capítulo 13, versículo 10, e quando analisado, porque está aqui entre parênteses, 2 Tessalonicenses, versículo 2, versículo 7 do capítulo 2, também é interpretado à luz disso. Não obstante, em vista da evidente semelhança dos quatro cavaleiros, porque há uma sequência, o segundo do cavalo, quando diz do cavaleiro, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo depois da morte, enfim, nós temos a ciência de que parece mais natural interpretar os quatro como simbolizando juízos. E este cavaleiro aqui aparece para indicar, sem dúvida alguma, uma força militar esmagadora, tanto é que, de uma forma poderosa, saiu para vencer, vencendo e para vencer. Mas, devido à sequência, certamente o que está montado no cavalo branco aqui
não se refere a Jesus pelas razões aqui explicitadas. Ah, mas em Apocalipse capítulo 19, versículo 1 e 2, fala, às 11 e 12, melhor dizendo, fala sobre um cavalo branco, tal, tal. Aí você vai ter que ler o texto dentro do contexto. Mas fiquemos por parte com aquilo que o texto nos diz. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.